Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Hoje vim aqui mais uma vez, para darmos continuidade na nossa disciplina de matemática, ainda falando, sobre os números. Então os números, eles estão presentes em nossa vida, a todo momento. Às vezes a gente até nem percebe, mas a matemática ela está presente a todo instante na nossa vida, Se nós vamos fazer um cálculo numa calculadora, se a gente vai olhar, qual é a hora, com o nosso telefone, com o nosso celular, quando nós vamos ver qual a data do mês, enfim, sabe, em tudo que a gente vai fazer da nossa vida, a gente acaba utilizando, os números e tudo está relacionado, com a matemática. Então você já sabe que a matemática está presente em muitos lugares, em sua casa, nas ruas, na escola, no seu local de trabalho, nas feiras, nos supermercados, nos hospitais e etc. Então, se vamos fazer um bolo, a gente precisa saber as medidas dos ingredientes, Vamos ao supermercado, nós precisamos saber o valor do que a gente precisa comprar e tudo mais. Então, a matemática ela está presente em tudo. No sistema de numeração, as quantidades elas são agrupadas de forma decimal, ou seja, de 10 em 10, Isso a gente também já tinha visto, na atividade passada. E aí a gente já tinha visto, a classe das unidades simples e a classe dos milhares, que está na atividade que vocês receberam, falando, sobre a classe das unidades simples e a classe dos milhares. Só que além dessas, ainda existe também a classe dos milhões. Então vamos lá, aprender sobre a classe dos milhões. Nós vemos aqui uma notícia, que foi divulgada, onde fala sobre a situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil. E em uma determinada data, foi divulgada essa informação. O foco aqui é a gente observar a presença desses números grandes, São os números de grandes valores. Então aqui, 11.519.609, 1.128.369 e 10.111.954. Então, à medida que esses números eles vão crescendo, os valores eles vai sendo maior, vai aumentando, a ordem e assim também a classe. Como a gente pode observar aqui, na classe das unidades simples que a gente já tinha visto, que é a unidade, dezena e centena. Na classe dos milhares, já tínhamos a unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Agora, como esse número ele é maior ainda mais, a gente precisa classificar ele, colocar cada algarismo aqui também na classe dos milhões, porque esse número ele tem milhões, Então aqui, esse primeiro número, 11.519.609. A gente pode observar que a gente colocou ele aqui, organizou, Aqui, começando aqui sempre da direita para a esquerda. Então, o 9 representa a unidade, o 0 a dezena, o 6 a centena. O 9 aqui já passamos para outra classe, unidade de milhar. O 1 é a dezena de milhar e o 5 centena de milhar. A gente tinha estudado apenas até aqui nessas duas classes. Então a gente só tinha visto números apenas com 6 algarismos, Agora nós temos aqui um número ainda maior. Então é necessário também a gente colocar na classe dos milhões. E aí nós temos aqui, o 1 que representa unidade de milhão e também o outro 1, que representa a dezena de milhão. Então aqui todos esses três números, eles estão aqui, organizados de forma decimal, onde a gente pode observar qual a ordem, e a classe que cada algarismo ele representa. Então, dando continuidade, vamos aprender agora, sobre comparar os números, comparando os números.
Então, existem alguns símbolos que nós usamos para indicar relações entre números, ou seja, fazer comparações. São os símbolos de igualdade e de desigualdade. Com eles, nós podemos fazer comparações. Então, digamos que eu tenho um determinado número, dois valores, né? Eu tenho R$ 50, você tem 60, quem tem mais, né? Ou os nossos valores, eles são iguais? Então, a gente utiliza, né, alguns símbolos para informar, né, se alguns valores eles são maiores que os outros, se é menor do que outro ou se é igual. Então, quando um número é do mesmo valor que outro, nós utilizamos o símbolo de igualdade, que é esse símbolozinho aqui, né? Acredito que você já conhece. Quando nós temos um número maior que outro, nós utilizamos os símbolos de desigualdade. Os símbolos de desigualdade são dois: maior que é este símbolozinho aqui, e o menor que, né? A gente observa que ele é apenas ao contrário. Quando um número é maior ou menor que outro. Então, vamos entender um pouco mais. Temos aqui nesse exemplo os 5, dois valores, né? 5 e 5. Eles são iguais, né? Então, nós utilizamos o símbolo de igualdade. Temos aqui o número 5 e o número 4. E aí, qual que nós vamos usar? Então, o símbolo maior que é esse símbolozinho aqui, ó. O maior que, a gente observa que o número maior, ele sempre fica aqui, ó, dentro do símbolo, né? Fica aqui por dentro do símbolo. E o número menor fica por fora. Então, se o 5 ele é maior, ele ficou dentro desse símbolo. Neste outro exemplo, o 5 é menor do que o 6, né? Então, veja que o símbolo ele está ao contrário. Se o 5 é menor, então ele tem que ficar fora. Se o 6 é maior, ele fica aqui dentro do símbolo. Então, é simples, só precisa mesmo que a gente se atente e observe essa pequena diferença que é fácil de resolver, né? O número maior ele sempre fica dentro e o número menor ele fica fora. Então, aqui nós temos mais alguns exemplos para a gente entender, ó. O 5 é maior do que o 3, então o sinal ele vai ficar nesse formato. O 5 aqui ele é igual ao 5 aqui, né? O 5 e 5, então é igual, a gente usa o símbolo de igualdade. Temos aqui o número 3 e o número 5. Qual é o 3? Ele é o que? Ele é menor, então ele vai ficar aqui, ó, por fora. Então, ó, sinal de maior que, ele fica nesse formato. Então, o número maior ele ficaria aqui e o menor fica aqui. E o sinal de menor que é quando o número menor ele está aqui e o maior ele fica aqui. Então, ó, só para entender melhor, tudo que estiver desse lado aberto é maior. Então, tudo que está aqui, ó, do lado aberto é maior. E o que estiver na ponta menor é menor. Então, nessa ponta aqui, ó, tudo que tiver virado para esse lado é o número menor. Vamos ver aqui agora alguns exemplos para que possamos entender melhor. Então, sempre que a gente for observar, a gente pode seguir uma sequência, né? Por exemplo, podemos seguir essa sequência aqui do lado esquerdo e a partir dessa sequência a gente definir, né, de que forma o símbolo vai ficar. Por exemplo, né, 74 ele é maior do que 47, então 74 fica dentro do símbolo, né? 47 é maior do que 27, também fica dentro. 64 também é maior do que 48. 60 ele é maior do que 28. Agora já o 12, né? O 12 ele é menor do que 55, então o símbolo ele já fica o contrário, né? Ao invés de ficar do 12 aqui ficar dentro, ele já vai ficar fora do símbolo aqui, porque ele é menor que 55. Então, o 54 ele é maior do que 39, então ele fica nesse formato. 65 ele é maior do que 29, fica nesse formato. 39 também, ele é menor do que 90, aí o símbolo já fica do outro formato. 29 é menor do que 32 e 69 é menor do que 90. Então, assim, a gente pode ver que é simples, só precisa mesmo de atenção e cuidado de sempre o número maior ele ficar dentro aqui do símbolo
e o menor ficar fora, aqui no canto. Continuando, né, vamos falar agora sobre os números naturais. Então, os números naturais são aqueles números que, partindo do zero e adicionando sempre um ao número anterior, obtemos a sequência de números naturais. Como a gente observa aqui, né, parte do zero. Então, é importante a gente lembrar que o número natural, o zero, ele está incluso. E aí nós temos aqui a sequência, né, 1, 2, 3, vai até o 13 infinito. Então, aqui, ó, eu tenho o número zero. Se eu colocar 1, fica o número 1, é o número inteiro. Tenho aqui agora o número 1. Se eu colocar 1, fica 2. Tenho aqui o número 2. Se eu colocar mais 1, fica 3. E aí, sucessivamente, né? Sempre que a gente adicionar 1 ao número anterior, a gente vai obter uma sequência de números naturais, que é essa sequência aqui, né, infinito. Então, né, na sequência dos números naturais, o antecessor de um número que seja diferente do zero, ou seja, do 1 em diante, o antecessor é o número que vem antes dele. E o sucessor é o número que vem imediatamente depois dele. Então, por exemplo, o número 100 é um número natural. Qual é o antecessor? É o número que vem antes do 100. Qual é o número? É o 99. E o sucessor que vem depois, 101. Temos aqui 1559. Qual é o antecessor? 1558. E o sucessor, 1560. Temos o número 899. Qual é o seu antecessor? É o número que vem antes, é o 898. E o que vem depois, né, o sucessor, 900. Então, aqui é muito fácil, né? O antecessor que vem antes e o sucessor que vem depois. Se eu tenho o número 3, o antecessor é o número 2 e o sucessor é o número 4. Temos aqui alguns exemplos para que possamos entender melhor. Então, alguns números aqui. Temos o número 25, então o antecessor é o que vem antes, é o 24, e o sucessor, o 26, vem depois. Temos o número 18, então o antecessor é 17 e o sucessor 19. Temos o número 30, o antecessor é 29 e o sucessor é 31. Temos o número 56, qual é o número que vem antes? 55, e o que vem depois? 57. Temos o número 95, né, o antecessor 94, o sucessor 96. E temos aqui o número 23, que o antecessor é 22 e o sucessor 24. Número 69, 68 é o antecessor e 70 é o sucessor. E para finalizar, temos o número 99. Então, o que vem antes, né, o antecessor 98, e o que vem depois 100, que é o sucessor. Então, espero que todos tenham entendido. Em caso de alguma dúvida, pode estar entrando em contato, que eu estou disponível para atender, né, a cada um de vocês. Tchau, tchau.